Nesse vídeo, a gente vai tentar explicar para vocês que história é essa de que o São Paulo tentou tomar o estádio do Palmeiras, lá em 1940. Como vocês viram, o São Paulo vai jogar na segunda-feira contra o Água Santa no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. E isso gerou um tumulto na torcida do Palmeiras. A torcida não aceita esse aluguel para o São Paulo e até teve uma nota oficial da torcida organizada falando que não deveria jogar lá. Mas vale lembrar que o Palmeiras jogou no Morumbi durante a fase de grupos do Campeonato Paulista, jogou contra o Santos, enquanto o estádio também tinha um show. O São Paulo não joga no Morumbi agora, nessa fase de eliminatória, porque vai ter show da banda Coldplay. Então, agora o São Paulo está alugando de volta o estádio do Palmeiras, já que teve o aluguel lá no Morumbi. Mas o que acontece? A diretoria do São Paulo e a diretoria do Palmeiras já se acertaram. Então o jogo já está certo para acontecer no estádio do Palmeiras. Só que a torcida organizada não gostou nada disso. Um dos principais argumentos dessa organizada do Palmeiras é que o São Paulo teria tentado tomar o Parque Antártica lá em 1940, isso durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Palmeiras teve até que, na época, Palestra Itália, teve que mudar de nome. De Palestra Itália virou Palestra de São Paulo. Isso por conta da guerra em que a Itália estava envolvida e o Brasil lutava contra a Itália, contra os países do eixo. Então o Palmeiras teve que, não só o Palmeiras, como também na época Fluminense, o próprio Germânia, que depois acabou virando o Clube Pinheiros, e o Palmeiras então, de Palestra Itália, passou a se chamar Palestra de São Paulo. Isso em março de 1942. Lá para setembro do mesmo ano, o Palmeiras mudou de Palestra de São Paulo para Palmeiras, porque um decreto do Getúlio Vargas dizia que até algumas propriedades de quem era desses países, dos países do eixo, poderiam vir a ser de proprietários brasileiros e não mais de quem era italiano, alemão, japonês. Mas e o que o São Paulo tem a ver com isso? Os dirigentes do Palmeiras dizem que o São Paulo atuava no bastidor para tentar tomar o estádio, o Parque Antártica, para ele. Porque o São Paulo ele ainda tinha só o Canindé, que depois ele vendeu para a Portuguesa, mas ele não tinha um estádio próprio, ele tinha um acordo com o Pacaembu para jogar lá. E aí o que se diz? Que alguns dirigentes do São Paulo tentavam nos bastidores com que o Palmeiras deixasse de jogar no Parque Antártica, perdesse o direito ao estádio, já que se tratava de Palestra Itália, de outro país, um país inimigo do Brasil na época. Eu conversei com o pesquisador de São Paulo, o Alexandre Giestrich, e inclusive no site do Palmeiras, o Palmeiras fala um pouco disso. Ele não chega a citar nominalmente o São Paulo, mas ele diz que alguns clubes rivais tinham interesse no seu estádio. Essa briga, inclusive, fez com que Oberdan Catani, muitos anos depois, um dos maiores ídolos do Palmeiras, o goleiro, ele desse uma declaração bastante forte. Para o jornalista Mauro Betti, no livro Os 10 Mais do Palmeiras, o Oberdan Catani disse que o Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo. Essa é uma frase que ficou muito marcada para todos os torcedores do São Paulo e também do Palmeiras. Apesar de, na época, nenhum dirigente de nenhum dos clubes ter se manifestado sobre isso, muitos anos depois, lá em 2014, o São Paulo ele tentou contratar o Allan Kardec, que estava no Palmeiras. E o Paulo Nobre, então presidente do Palmeiras, não gostou nada disso. E aí, mais uma vez, as duas diretorias entraram em conflito. Até então, os dois times não vinham com tantas rusgas, mas nesse dia, nessa época inclusive, teve muito problema. Teve declaração muito forte do presidente de São Paulo, Miguel Aidar, e ele chegou a dizer o seguinte, falou que o Paulo Nobre, as falas dele eram patéticas e que o Palmeiras se apequenava ano após ano. Eu conversei com o Alexandre Giesbrecht, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é o dono do Anotações Tricolores e autor de 4 livros sobre futebol. De acordo com o Alexandre, esse papo de que o São Paulo tentou tomar o estádio do Palmeiras começou no século XXI mesmo, que na época do acontecido nenhum dirigente se manifestou sobre o caso. E só depois de muitos anos eles começaram a falar isso. Eu também tentei conversar com um jornalista e pesquisador do Palmeiras,
Fernando Galuppo. Mas por conta dessa motivação de violência, por conta do jogo no Allianz Parque, ele preferiu não comentar. Mas ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo em 2017, em que ele fala sobre o caso e diz que alguns torcedores, inclusive do Palmeiras, foram até a porta do estádio, na sede do Palmeiras, para evitar que o São Paulo tomasse esse estádio. Mais uma vez, eu tentei pesquisar na internet, em jornais antigos, sobre esse caso e não consegui encontrar nada. Nessa última quinta-feira, dia 9, as polícias civil e militar do estado de São Paulo se reuniram com a Independente e com a Mancha Alviverde. Eles se reuniram para conversar para evitar qualquer episódio de violência e tentar garantir a segurança no jogo de segunda-feira. Nas redes sociais, o presidente da Independente, o Baby, ele disse que é importante preservar o patrimônio do Palmeiras, o estádio, o Allianz Parque, e pediu para a torcida organizada não evitar, na verdade, um quebra-quebra no local, até para tentar voltar com as duas torcidas dos clássicos. E a última vez que o São Paulo jogou no Parque Antártica, ou Allianz Parque, como mandante, foi em 1995, também pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, Jorginho e Tiba fizeram os gols da Portuguesa. A partida terminou 2-1 para a Lusa e o São Paulo descontou com um gol do Caio, do atacante Caio, hoje comentarista da Globo. Quem era o goleiro daquele time do São Paulo era o Rogério Ceni, que agora é o atual treinador do clube. Então, um resumo que a gente pode contar para vocês dessa história é o seguinte: por parte do Palmeiras, eles alegam que houve essa tentativa do São Paulo, principalmente no bastidor, para tentar tomar o estádio para eles, mas ao mesmo tempo a gente não consegue encontrar nenhuma prova de que isso de fato aconteceu. As declarações dos dirigentes vieram muitos anos depois, nenhuma no jornal da época, e aí por parte de São Paulo também eles batem nessa mesma tecla, que não tem nenhuma comprovação de que isso de fato tenha acontecido. E você, o que você acha? Você acha que o Palmeiras tem razão e que isso de fato aconteceu? Ou você acha que não? Acha que isso não aconteceu, que são só fofocas de bastidor e que isso nunca de fato tenha acontecido? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, comenta para falar o que você entendeu dessa história toda e se você quer mais conteúdos como esse aqui no canal. Eu sou clubista, e você? Curte também os nossos vídeos? Então dá uma olhadinha nesse vídeo que tem aqui, nesse aqui embaixo e claro, não esquece de se inscrever e indicar para o seu amigo.